Paz, meus queridos irmãos. Hoje, nessa tarde, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você referente a um assunto que eu acho que é de suma importância. Eu quero falar qual a razão, na minha opinião, de tantas heresias nos tempos que a gente vive, pelas quais muitas pessoas são enganadas. Quando nós paramos para analisar a Escritura Sagrada, nós vemos uma passagem de um tempo para outro. Que tempo que eu estou me referindo? O tempo da antiga aliança que Deus tinha com seu povo e o tempo da nova aliança que Deus tem com seu povo nos dias em que vivemos, né? Agora, qual é o problema, né? Onde é que está todo o problema de tanta divisão nas igrejas e de tantas heresias ensinadas em muitos lugares? Porque quando nós analisamos muitas denominações, nós vemos que existem muitas pessoas que estão voltando para a antiga aliança, estão voltando às práticas da antiga aliança. E como é que nós identificamos isso? Existem várias pessoas praticando festas. Quais festas? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, as festas das primícias. Essas festas sendo cumpridas, sendo comemoradas literalmente em muitas denominações, né? Em muitos lugares que chamam de templo. Agora veja bem, na minha opinião, qual é o maior problema, qual é a maior causa de tantas heresias nos dias de hoje? Quando nós analisamos, nós vemos que o maior problema, a maior causa é o estabelecimento de templo, de construção de alvenaria, de uma construção como se fosse o templo de Deus. É aí que está o problema maior. Porque quando nós entendemos que o templo ele era considerado casa de Deus na antiga aliança, e isto em Jerusalém. É assim que foi estabelecido o templo, porque nos outros lugares era chamado de sinagoga e não de templo, né? Mas nós vemos que muitas pessoas hoje veem as construções de alvenaria como templo. Então, por causa disso, por causa da sustentabilidade desse templo, disso que chamam de templo, é que entra a heresia, que é conceito da antiga aliança, que hoje já não é mais válido. Por exemplo, dízimo. Daí é uma heresia terrível, né, na qual existem até pessoas falando que uma pessoa que não pratica o dízimo, essa pessoa não é salva. Então, daí começa a primeira heresia. Segunda heresia, as festas que estão estabelecendo hoje, que é preceito da antiga aliança, estão estabelecendo, estão comemorando. Que nem tem uma igreja aí que estavam levando a Arca da Aliança, né, no carro do bombeiro para ela, e as pessoas esperando essa Arca da Aliança, ou seja, não estão voltando para a antiga aliança de novo, né? Terceiro, sistema hierárquico na área sacerdotal, como se somente aqueles que tivessem autoridade sobre a igreja fossem sacerdotes de Deus, fosse exercer esse sacerdócio. Mas quando nós analisamos a Escritura Sagrada, as palavras dos apóstolos, as palavras de Cristo, nós vemos que os sacerdotes de Deus hoje são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade e que trabalham em prol do Evangelho, seja na oração, seja no anúncio do Evangelho, seja até na contribuição, porque tem pessoas que não ajudam, mas intercedem e contribuem financeiramente, né, para que outros irmãos vá, né? Então, todos esses são os sacerdotes que estão trabalhando em pró tanto do ser humano como em prol do reino de Deus.
porque o reino de Deus é constituído de seres humanos. Vê? Então, quando nós analisamos todos esses problemas nos dias de hoje, né, nós identificamos que o maior problema para o surgimento desses problemas é a falta do discernimento da igreja, que não consegue separar o joio do trigo por não analisarem o que está escrito na Escritura Sagrada, a qual é o manual de fé de todos os cristãos. Não existe, né? Então, eu vou ler só uma passagem aqui que vai deixar bem claro para você o que Jesus fala a respeito de adoração. Vamos ver. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, e assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É lógico, Jesus estava falando isso porque ele era a salvação e ele procedia da casa de Judá, porque os judeus são da casa de Judá. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Até aqui. Vejam, irmãos, que Jesus está falando aqui que não é em locais determinados que se adora a Deus. O lugar certo de adorar a Deus é no coração,
é aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar que você estiver, hoje na nova aliança, por que Jesus falou que vem a hora e já é a hora? Porque Jesus estava dando introdução para a nova aliança, né? E as pessoas estavam ali, a mulher samaritana estava ali diante daquele que é o Salvador. Então, irmãos, é muito importante a gente ter o discernimento do que é a nova aliança, do que é a antiga aliança. Templos, dízimos, festas literais. Não essa festa, porque a igreja comemora essa festa, mas não conforme a antiga aliança, e sim conforme a nova aliança, né? Hierarquias nas igrejas, né, denominacionais. Jesus falou que o maior da igreja é aquele que serve a todos, mas não é isso que a gente vê nas denominações. Nós vemos os pastores sendo servidos de todos. Isso aí não é ser maior na igreja, né? Então, há uma confusão muito grande nas denominações hoje, mas eu creio que existem pessoas que estão sendo levantadas para esclarecer no coração de muitos irmãos essas coisas que são de suma importância, que devem ser esclarecidas. Amém? Eu queria agradecer a você que está assistindo o vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais, né? E dê o joinha aqui. Muito obrigado pela sua atenção e que o amor e a graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.